Então é o seguinte, nessa época se comemora o quê? Nascimento de Jesus, não é? A gente sabe que dia 25 de dezembro simbolizou-se o nascimento de Jesus. Então vamos falar sobre Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Antes de eu fazer uma pronação, depois uma pergunta. Vocês sabem que está lá nos 4 evangélicos do Novo Testamento o nascimento de Jesus. Mas vocês sabem também que esses escritos não foram da época de Jesus. Assim, não foram naquela época que Jesus nasceu. Né? Foi na época que Jesus era adulto. Então, como é que aqueles evangelistas escreveram sobre Jesus? Alguém sabe? Vamos pensar? Perguntinha fácil. Vou falar. Maria. Quem poderia falar sobre Jesus não ser Maria, a mãe de Jesus? Só ela que sabe que recebeu o anjo Gabriel, ela que viu, toda aquela situação que está lá na Bíblia, que a maioria já leu, mas ela é que sabia de tudo isso, as viagens que fizeram, toda aquela história que aposto que todos vocês já sabem, né? A história de Jesus, quando Maria fugiu de Belém, toda aquela história. Ela contou para os evangelistas, por isso que está lá no nos evangelhos, nos 4 evangelhos. A gente sabe que esses evangelistas foram fazer depois, muitos anos. Só Mateus, atrás de Jesus, sabia escrever e ler. Os outros não sabiam. E Judas só sabia contar o dinheiro. O resto não sabia nada. Sabia só pescar e trabalhar. Ninguém sabia ler e escrever. Só Mateus. Então a gente vê Mateus anotando o que Jesus falava. Mas se vocês não lembram lá no Novo Testamento, todos falam sobre Mateus. Mateus era publicano, que chama, que ele cobrava imposto. Então ele tinha de saber ler e escrever, para anotar quanto que a pessoa pagava e o nome da pessoa, procurar lá para dar o veredito. Bom, então ele via por trás de Jesus. Então todos os outros 3 evangelistas, João fazia parte escrever o Apocalipse, mas não anotava nada. O que ele conseguiu foi do Evangelho de Mateus e perguntando naquela história dos outros lá. Todos aqueles outros conhecidos que na época de Jesus, ou na época depois de Jesus. Pedro, o próprio outros apóstolos, o Tadeu, o Tiago, todos eles. Então, esses foram interrogados por todos os evangelistas, até pelos 4. Então, vamos começar a falar de Maria. Olha só. Vocês sabem quantos anos ela ficou grávida de Jesus? 16 anos. Comum na época, né? Lá. Comum, né? Muito comum. Então, uma menina de 16 anos recebendo um anjo. Eles chamavam de anjo. Para ficar grávida. A gente sabe que a Maria foi preparada no plano espiritual para ser mãe de Jesus. Lógico que não ia ser qualquer pessoa, né? Não poderia ser. Então ela já tinha uma ascendência, ela recebeu com naturalidade toda aquela situação dela. Para não deixar muito alongado, vamos só comentar essa parte de Maria, porque Maria foi muito importante na vida de Jesus. Porque Jesus era uma criança especial, todo mundo já leu no Evangelho, né? Jesus saía
desde pequenininho saía andando na rua, pegava na mão dos outros, né, ia com os outros, todo mundo conversando. Era uma criança totalmente... E naquele tempo, imagine naquele tempo, muito complicado, né? Criança era relegada a terceiro plano. Então, ele era totalmente diferente. Houve uma época que Jesus tinha, acho que uns 8 ou 10 anos, uns 10, 12 anos, sumiu 3 dias. Uma mãe, o que pensaria de um filho que some 3 dias? Ficaria desesperada. E ficou. Saiu correndo com José, desesperado atrás desse Jesus. E foi achar o Jesus, que depois de 3 dias estava lá conversando com o pessoal, amigos deles lá. Falou, pô, mas seu Jesus, é complicado. Mas a gente já sabia, ela já sabia quem era aquele espírito. Ou quem ia ser, porque foi falado para ela que ele era o Filho de Deus. Bom, agora nós vamos pular para Jesus com 30 anos. Com 30 anos, Jesus começou a sua evangelização. Começou já a pensar na evangelização. Porque, na verdade, o José era um carpinteiro. Ele trabalhava, Jesus trabalhou com ele até os 30 anos, fazendo porta, janela, naquele tempo mesa, é que eles faziam, com a madeira bruta. Mas então ele trabalhou até os 30 anos, depois ele começou a andar. E uma das primeiras coisas que ele fez antes de começar a evangelizar foi ver um tal de João Batista. Vocês sabem quem que é esse? Primo dele. Primo. A história de João Batista é igualzinha dele. Quando Maria foi engravidar, o anjo ou Gabriel falou para ela, o Espírito Gabriel falou para ela, Maria, a sua prima está grávida também. Que era Isabel, né? Ficou grávida também do João Batista. Só que o nosso querido João Batista foi para o deserto, depois de uns anos. Ficou mocinho, sumiu. Virou eremita, ficou lá pensando na vida. E depois voltou querendo resolver todos os problemas. O que ele fazia, João Batista? Ele criticava todo aquele sistema que existia na época, dos hebreus, dos romanos, e o povo começou a seguir ele lá. Ele fazia um negócio de batismo. O que era o batismo? O batismo era uma purificação que ele fazia para a pessoa melhorar. Bom, vamos pular as consequências. Jesus um dia, deixa eu contar, ele esperava o Messias. Ele não lembrou que o primo dele ia ser o Messias. Ele não lembrou que Jesus ia ser o Messias. Ele não lembrava, ele estava tão... Mas ele falava que ia aparecer o Jesus, ia aparecer o Messias, e que o Messias ia ajudar o próprio povo, e o povo começou a acreditar nele. Aí veio, um dia apareceu Jesus. Apareceu Jesus no meio do povo. E ele está batizando o povo na água. O batismo era no Rio Jordão. Depois de batizar aquilo lá, um dia aí apareceu Jesus, um homem, ele olhou para assim, Jesus, um homem simples, ele falou assim, este é o Cordeiro de Deus. Essas foram as palavras do João Batista. O que quer dizer isso? Porque ele esperava o Cordeiro de Deus, mas todo mundo esperava o quê? O Messias Salvador do povo judeu. Ele também, só que a hora que ele viu Jesus, ele falou, esse é o Cordeiro de Deus. Aí Jesus falou para ele, me batiza, eu quero ser igual a todo mundo. Batizou. Aí eles conversaram, né? Primo, né? Jesus falou, você é meu primo, você não lembra? Aí foi toda aquela situação. João Batista, a partir daí, começou a diminuir a sua conversa de falar mal do povo. Agora a história de João Batista todo mundo já sabe. Vamos deixar para depois. Aí Jesus, depois disso, Jesus começou a caminhar à procura de pessoas que o auxiliassem, ou que ele poderia passar a sua mensagem.
Quem Jesus escolheria para passar a sua mensagem? Você acha que Jesus iria falar com os fariseus, que na época eram os letrados, os que se conheciam, mas eles não podiam nem falar de Jesus. Se falasse de Jesus para eles, eles falavam, porque eles eram apegados à lei de Moisés. Jesus pensava diferente. Jesus estava começando a pregar. Andando na praia do Rio Jordão, ele viu 2 pescadores no barco. Quem era? Quem era? Simão Pedro e André, seu irmão. Irmão menor, era menor que ele. Pescando. Ele falou, chegou perto deles, ele estava lá perto da praia, chegou e falou assim, falou para eles, sigam-me. Os 2 olharam para ele e foram atrás dele. Foi um choque, porque os pais deles lá, do Simão, falaram, mas o que é isso? Vocês vão largar o serviço aqui, vão seguir esse homem que vocês nem conhecem? Não tem jeito. Foi aquele olhar de bondade dele, tem todo aquele magnetismo. E aconteceu isso também com os outros apóstolos. Foi Tiago, o seu irmão, foi mais adiante, foi com Mateus, que estava lá, tudo ficou louco da vida, o pessoal próprio Deus está seguindo, falou, mas como você vai chamar um cara que cobra imposto? Mas Mateus olhou para ele e falou assim, eu vou seguir você. E outros, ele arrumou 12. Por que 12? 12 que cabia naquela mesa, tá brincadeira, mas 12 lugares na mesa, aliás não, 13 lugares. Até chegar um Judas. O Judas era uma pessoa muito querida por Jesus. Jesus amava demais Judas. E Judas era o dono do dinheiro. Ele tomava conta das finanças. Quer ficar finanças? Eles tinham que arrecadar fundos, aquele povo tudo andando na rua, atrás de Jesus, ajudando isso. Jesus tinha que fazer tal coisa. Uma viagem precisava de mantimento, provisões, onde ia ficar. Então essa logística, tudo, eles faziam, cada um separava, e Judas dava, recolhia dinheiro, donativos que outras pessoas pagam. Então, e Judas era uma pessoa do dinheiro, mas Jesus amava demais Judas, tanto quanto Pedro e os outros. Vou falar Simão, né? Vamos falar antes de Pedro. Para não chegar antes, Judas, vamos falar um pouquinho dos nossos outros apóstolos. Vou falar de alguns, não vou falar de todos, que não vou ficar até amanhã aqui falando de apóstolos. Mas eu acho que nós precisamos falar de alguns, como Pedro, como João, Tiago, porque eram apóstolos muito chegados a Jesus. E quando Jesus andava com aquelas multidões, multidões atrás, eles eram os mais chegados a Jesus, os mais entendiam a situação. Então vamos falar sobre Simão Pedro. O Simão era uma pessoa muito nervosa, muito irritado, descontrolado. Por que ele era assim? Porque ele era assim. E por que Jesus escolheu um treco desse aqui, como diz, um cara muito descontrolado? Vamos perguntar para Jesus. Por que você escolheu o Simão Pedro? Jesus vai falar, eu queria ajudar o Simão Pedro a melhorar, a abrir a sua mente, porque eu sei que ele é aquilo, não é aquilo que está aí é outra pessoa. A gente tem um exemplo do Simão, quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha do guarda. Não sei se você lembra desse episódio. Estava lá no morro, lá fazendo as preces, e o Judas foi lá, beijou ele, e o Simão arrancou, estava cheio de guarda romano, e eles vinham prender Jesus. Falaram, você está preso, falaram para Jesus. Aí o Simão Pedro pegou, cortou a orelha do guarda. Aí Jesus falou, calma Pedro, calma, pegou, pôs a orelha do guarda no lugar, imagine um monte de guarda e o Simão Pedro querendo
defender Jesus daquele jeito. Quer dizer, ele até protegeu os apóstolos. Só um exemplo de como ele era irritado, nervoso. Tanto que, naquela hora do sacrifício, a gente já sabe aquela coisa, mas vou falar depois. O que mais vocês acham que Simão Pedro era? Você sabe que Simão Pedro era pescador. Aí um dia, Jesus falou para ele, eu quero que vocês aprendam a pescar homens. Eles ficaram tudo pescar homens. Isso foi quase na época da crucificação, um pouquinho antes dele ser preso. A época da ceia lá, da Santa Ceia. Por que ele quer pescar homem? Por que é pescar homem? Porque eles pescavam peixes. E não pescar peixe, você pode pescar, não precisa ser nada demais do que um bom trabalhador, um bom pescador. Mas pescar homens é muito difícil. Tem que entender as coisas dos homens, tem que ter paciência, tem que ter trabalho em benefício do próximo, é muito difícil. Então, isso que Jesus falava para ele. João também era um cara muito chato, detalhista, né? Achava que as coisas eram só dele, orgulhoso, sou orgulhoso, que tem que ser do jeito do meu jeito, não aceito isso aí. E foi muito tempo assim acompanhando Jesus desse jeito. E Jesus, não, por que Jesus ia chamar um homem desse? Do mesmo jeito de Pedro, por causa que mudar o jeito de viver. Foi a mesma coisa com Tadeu. Tadeu, então, era muito apegado às leis mosaicas, né? E ele não queria se desfazer de jeito nenhum. Para ele entender o que Jesus pregava, era muito difícil. Era uma pancada na cabeça dele. Mas, né, na mesma situação, Jesus foi tentando modificá-lo. Com o passar do tempo, essa peregrinação, Jesus foi curando pessoas. A gente já, aquelas muitas passagens dos evangelhos, a gente já entende, já sabe quais são, né? Curou cegos, aleijados, né? E muitos outros. Está passando naquele seriado lá, de Chosen lá, que é Os Escolhidos, não é só os 12 escolhidos, né? Os escolhidos somos todos nós que amamos Jesus, certo? Nós somos escolhidos. Estamos aqui porque somos escolhidos. Senão não estaria, não. Somos escolhidos de nada. Amamos Jesus? Sim. Então somos escolhidos. Jesus escolheu aqueles 12 porque ele precisava que dessem continuidade das suas pregações. Ele passou os ensinamentos para eles darem continuidade. De toda essa vida de Jesus lá, Jesus andou muito lá, e vou dar uma pulada, porque para chegar até a crucificação. Quando Jesus entrou em Jerusalém, uma semana antes, né, na Páscoa judeia que comemorava na época, tinha todas aquelas comemorações, e Jesus entrou lá como o rei de Israel, o rei do povo, o rei. Jesus, o rei, entrou em cima de um burro. Um rei entraria de que jeito? Um carruagem de ouro. Jesus entrou em cima de um burrinho. Aí, Jesus fez uma situação seguinte. Foi era uma prática de humildade de Deus, de Jesus. Mas Jesus estava pregando, estava observando uma profecia, se não me lembro foi de Zacarias, que falava que o Messias ia entrar num jumento em Jerusalém. Aí quem entendia mais do Velho Testamento ficou mais encucado ainda, principalmente aquele povo lá, os fariseus, que eram os doutores, falou assim, não é possível. O cara entrou igual como se fosse, né, a profecia.
Então, aí ele começou a mexer mais com os apóstolos, porque os apóstolos tinham toda aquela... Eles não conseguiam entender a situação de Jesus. Não conseguiam. Porque Jesus tinha um jeito totalmente simples de falar. Um jeito de perdoar as pessoas. Nada era violento, era tudo calmo. E eles eram rústicos. Aí chegou na tal da Santa Ceia, todo mundo conhece. É quase na véspera da prisão dele. Jesus deu uma prova de humildade extrema para os apóstolos. O rei, Jesus, o rei, ele era rei, eles achavam que ele era o rei Messias, o Messias, simplesmente lavou os pés dos apóstolos. Eles não entenderam por que o rei, o Messias enviado, faria uma coisa tão degradante, porque para aquele tempo lavar pé, lá não tinha asfalto, não tinha um pé bem sujo. Mas Jesus pegou uma toalha e foi lavando o pé de todos os apóstolos. Mais uma vez, Jesus deu prova de humildade. Deu prova que a gente tem que ser humilde, tem que ser bom, tem que ser paciente, tem que ser um monte de situações, melhorar a vida dele. E isso foi um choque na cabeça dos apóstolos. Aí Jesus começou a falar para eles, que já vinha falando que ia embora. Está chegando minha hora, está chegando minha hora. Eles não entendiam, você tem 33 anos, como é que você vai embora? E ele não chegava a falar de vai acontecer isso comigo, ele não ia falar para eles, porque eles iam ficar mais baratinados. Ele ia falando, vai chegar minha hora, vai chegar minha hora. E aí, quando chegou a hora, Jesus foi levado lá para aquelas situações muito violentas, aconteceu um monte de situações. Quem quiser saber mais, eu vou fazer uma propagandinha nossa. Quem quiser saber mais situações de Jesus, vem amanhã que nós vamos comentar o livro do Paulo Estevam, eu e o Tiago. Vai ter mais um reprise. Porque essa passagem da crucificação de Jesus, ou todo o está no livro Paulo Estevam. Entendeu? Então, nós podemos comentar isso depois. Então, depois que Jesus foi crucificado, estava lá, toda aquela situação. Aliás, vamos voltar para a mesa. Jesus na mesa começou a falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você... Ele falou assim, eu tenho que partir. Aí Pedro falou assim, eu vou com você onde você for. Eu vou até eu morro por você. Aí ele olhou para Pedro e falou assim, você vai, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Porque 3 pessoas perguntou e ele negou. Judas falou indiretamente Judas, faça o que tem que fazer. Falou desse jeito para Judas. Ele sabia que Judas ia trair ele. Tanto que o dia da traição, Judas ia dar um beijo nele e falou assim, de novo, falou assim, Judas, meu amigo, faça o que tem que ser feito. Chamou ele de amigo. O cara ia trair ele chamou de amigo, só Jesus mesmo. Então, ele sabia tudo o que acontecia. Ele já estava sofrendo. Jesus sofria muito aquela situação, porque não que Jesus era super sim, mas ele era humano. Ele estava humano, estava na pele desencarnado. Então aquilo também chocava ele, deixava ele muito angustiado. Ia deixar todos os amigos deles, todas aquelas pessoas que ele gostava, mas ele não se abalou com isso. Foi lá, sofreu muito, foi crucificado. No último minuto, a hora que ele estava lá, no último suspiro, ele olhou para o João, para Maria que estava lá, e falou, mãe, este é seu filho.
falou para João, falou para Maria, para João que era o filho dele. Aí João falou, aí ele falou, João falou, eu cuido dela, que acho que era para ele cuidar de Maria. E ele falou uma coisa para Deus, por um dos últimos suspiros. Ele estava apavorado, porque um sofrimento físico enorme, mas apesar dele suportar tudo bem, ele falou assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Imagina. Depois de tudo isso, ele ainda pede perdão para todas aquelas pessoas. Um espírito evoluído mesmo, né? A gente sabia disso. Bom, Jesus foi crucificado, aí veio a segunda parte, né? A sua ressurreição, né? A ressurreição de Cristo. O Cristo, muitas vezes o nosso mestre ficou algum tempo, você fala, mas Jesus veio uma vez só para as palavras. Não, ele ficou muito tempo, ainda algum tempinho, alguns dias, algumas semanas, vendo os apóstolos, participando das reuniões mediúnicas deles e tal, e outras situações. Na primeira vez, São Tomé já fez aquela situação que só acreditava, que ele não estava vendo Jesus lá, né? Mas ele não acreditava que era Jesus. Né? Então, quer dizer, foi escolhido, tinha ciência da situação de tudo que Jesus pregou, mas não acreditava. Então, é ser humano. Ser humano é assim mesmo. A gente sabe que cada um tem seus defeitos, suas virtudes. E todo esse tempo que ele ficou lá, ele ficou orientando os apóstolos como eles tocariam para frente aquela situação. Voltando ao livro, nós vamos ver o tanto que Pedro, Tiago, João sofreram durante essa pós-Jesus. Muito sofrimento. Porque os fariseus que tinham matado Jesus, eles continuavam atrás de Jesus. E tinha um tal de Saulo de Tarso lá, que era um louco, desesperado, para matar tudo quanto é judeu, judeu que tivesse cristianismo, que fosse falasse em Jesus. Podia nem falar em Jesus, que ele queria matar. Então esse Saulo de Tarso, que depois vai chamar Paulo, né, foi uns anos depois, não chegou a ser uns 10 ou 12 anos depois, ou até menos, depois do desencarne de Jesus. Ele estava desesperado, ele já tinha tentado prender o Pedro, tentado prender o Tiago, né, o João, tentado prender, desesperado, porque ele sofre, mas não conseguiu. Aí, um dia ele foi para Damasco, e eu não vou contar, que todo mundo conhece a história, né? Consegue? Amanhã no livro. Quem quiser vai ter que vir amanhã no livro. Tá vendo? Então, aí ela, que é uma história muito bonita, não é uma letra, não. Então, depois disso, depois da situação, o Paulo mudou. Na verdade, era Saulo de Tarso. Ele continuou Saulo, mas depois Pedro mandou ele mudar de nome. Para Saulo, muda esse nome aí para Paulo, porque você não é mais Saulo, você não é mais, né? Você agora é aquele fariseu, agora você é outro. Então ele mudou. Não era mais doutor da lei bandido, agora é doutor era cristão. Então, o Paulo seguiu os ensinamentos de Jesus, ele foi o escolhido de Jesus para seguir, para fazer o resto da situação. Tanto que ele tinha que escrever, ele era doutor da lei, ele sabia ler e escrever. Então, o que ele escreveu, que está lá no Novo Testamento, aquelas cartas, foi depois de muito tempo que passou, que ele lutou, que ele sofreu, né, para manter o cristianismo na época, e aí ele começou a escrever essas cartas porque é o seguinte, ele começou, cada cidade que ele fundava um núcleo, o pessoal cristiano, aí já aquele pessoal lá, 15, 20 pessoas, foi lá e formava um núcleozinho. Aí com o tempo ele não dá mais para ele ir nessa cidade, então ele começou a escrever, né, mandava carta, aí
carta ia a cavalo, ou camelo, sei lá, os caras correndo, porque naquele tempo não tinha outra. Então, era demorado, mas ele escrevia essas cartas para aqueles núcleos que ele fundou. E essas cartas foram ajuntadas depois no Novo Testamento. Né? Está atrasado aí, homem. Era 8 horas, agora só... Bom, Paulo, não vamos continuar a falar de Paulo. Se quiser, vai ter que vir no curso amanhã. Tá? Então, outro que escolhido. Vamos continuar. João, o que aconteceu com João? Olha só, de tudo que ele ficou cuidando de Maria. Sabe com quantos anos morreu Maria? Quase 100. Porque, olha só, João, vou escrever o Evangelho, ele morava com Maria, então ele foi perguntando para Maria. Aí ele aprendeu a ler, escrever, e ele foi perguntando, né, ele tinha visões, né, também, era médium. Né, todos os apóstolos eram médios, eles não entendiam muito, porque eles viam o Espírito, né, fazer aquelas comunicações, falavam que era Espírito Santo, porque não entendiam. Mas ele tinha visões de um futuro, né, por isso que tem a parte do Apocalipse no Evangelho dele. Vou tomar uma água escondida aqui, porque negócio... Quantos minutos mais? Tiago, quanto mais? Meia hora. Bom, qual que era o assunto mesmo? João. Aí João, é fácil não. João vai, depois João continuou junto com Maria. E foi trabalhar também com a divulgação do cristianismo. Ficou todo esse tempo com a divulgação do cristianismo. Agora o Lucas não foi evangelista, nem o João Marcos, que é outro, que era coisa, outro evangelista. Lucas era um médico, sabia ler e escrever. E Lucas foi resgatado, foi por Paulo. Ele conheceu Paulo e se encantou com o ensinamento de Paulo. Então, ele andava para o outro lado pregando também. Quando deixou Paulo de lado, Paulo foi para um lado, ele foi para o outro pregar. Mas no fim, quando viu que Paulo estava ruim, já no fim da vida, ele falou para o Lucas, Lucas, visita Maria e faça uma entrevista com ela, para que ela explique tudo o que aconteceu com Jesus. Então, o romance, o Lucas era o mais romancista. Ele escreveu muita coisa e alguma coisa ele colocou para dar um ênfase maior, né? Mas tudo bem, ele escreveu porque Maria tinha 90 e tantos anos de idade, né? E como é que ia lembrar tudo aquilo, né? Lembrava muitas coisas, né? E estava também já nos outros escritos que ela já tinha conversado com Mateus, já estava no escrito de Mateus já tinha alguma coisa de Maria, né? Porque não sei se vocês lembram, quando vocês pegaram os primeiros evangelhos, não eram nós mastigados, nós pegamos mastigado, lá não, lá eles pegavam aqueles papelzinhos que Mateus foi indo e eles copiavam um do outro. O que Mateus copiava dos ensinamentos de Jesus? Jesus não escreveu, Jesus só falava, né? Algumas coisas foram passadas, que nem aquelas parábolas, foram passadas. Imagine uma história contada por 1000 pessoas. Vamos começar aqui. Se 10 pessoas, se eu falar uma história para 10 pessoas, vai ser 10 histórias diferentes. 1000 pessoas, como é que faz? 1000 histórias diferentes. Então o que Mateus fazia? Ele pegava, passava, então já era a história dele. Já passava no papel, já escrito, Jesus falou, muitas coisas da conversa de Jesus, ele anotava com a linguagem dele. Né? Então, já era uma dificuldade. Depois os outros vieram, quase olharam o que era de Mateus e foram perguntando para outras, como eu já expliquei, para Maria, né?
e outros apóstolos, porque o que eles lembravam, porque naquele tempo Pedro morreu antes de Paulo. Morreu também com quase 100 anos, bem idoso. Por que esse pessoal morreu tão idoso? Porque precisavam ficar para pregar a palavra de Deus, ficar para divulgar os ensinamentos de Jesus. Então eles tinham que envelhecer trabalhando em nome de Jesus. Sofrer muita coisa, muito. Se a gente pensar o tanto que esses apóstolos sofreram, nós não sofremos nada. Eu já... Pode esquecer. Perseguição política, perseguição moral, perseguição saúde, perseguição... Tudo quanto é tipo de perseguição, tinha os apóstolos. Então, foi difícil. Mas eles acreditavam em Jesus. Jesus passou para eles o ensinamento e eles acreditavam naquilo o que eles pensavam. Tá? Já está dando a minha hora, né? Então, para encerrar, né, nós vamos falar, já falei do apóstolo? O nosso amigo Judas. Então, o Judas, na verdade, o Judas era um dos mais inteligentes dos apóstolos. Você pode prestar atenção no de Chose lá, que tem lá, né? Ele é que fazia as contas, ele que fornecia tudo aquilo, entendeu? Ele era um administrador legal, bem importante, bem bonito. Ele fazia o negócio, o pessoal tinha que pedir as coisas para o Judas, dinheiro para tal coisa. E com a sua inteligência, por isso que Jesus gostava muito dele. Não que ele não gostasse do Pedro, mas ele gostava dele porque ele sabia. Lógico, ele sabia o que ia acontecer. Então ele se dedicava muito ao Judas. Desse Judas, né, não fizesse aquilo que ele ia fazer no fim. O que aconteceu depois que os apóstolos negaram Jesus? Como Pedro, como João, ou como Tiago, que saíram correndo, todos eles fugiram, porque o povo perseguia os apóstolos. Queriam também ferrar todo mundo, além de Jesus, queriam ferrar todos os seus seguidores. E eles falavam que não conheço, e sumiram. Judas se matou, se enforcou, porque o Judas se arrependeu de ter feito isso. Ele amava Jesus, mas ele não entendia o amor de Jesus, tanto que ele se arrependeu e se matou. Não entendia que Jesus pregava uma vida após a morte, uma coisa diferente. Ele não entendeu. Então, infelizmente, foi o apóstolo que mais fracassou, foi Judas. Nós não precisamos matar Judas, não, pelo amor de Deus, não precisamos fazer isso. A Espírita não faz malhação de Judas, que é errado. Tá? Essa é a coisa mais errada que existe. Ele também foi um fracassado igual nós fracassamos. Né? Então, eu vou deixar aqui um adendo aqui para nós sobre Jesus. De 2000 e não sei quantos anos aí que já faz, mas quase 2.500 anos, né? 2050 anos, vamos lá, já foi aqueles 30 e poucos de Jesus e mais o 2025 que nós estamos. Nós ainda estamos caminhando devagarzinho. Nós estamos aqui a passos de tartaruga. Recebemos o Evangelho, recebemos explicações. Jesus nos falou para os apóstolos que ia embora, mas ia deixar uma pessoa, não falou pessoa, falou que ia deixar uma situação em que eles ficariam eternamente com eles. Imediatamente os apóstolos pensaram que era outra pessoa. Quem que é Jesus? Quem que vai ficar aqui no seu lugar? Jesus não respondeu, porque não dá. Era do futuro, não era mais no futuro, não era lá daquele pensar, aquele lá ia passar. Né? Depois, com o tempo, eles até pensaram, essa coisa que Jesus deixou para nós é o conhecimento, né? E o que vai ficar é o conhecimento. Então, isso é o que nós temos que entender. O conhecimento, a humildade, a caridade, o perdão, tudo aquilo que Jesus pregava, nós temos que pôr em prática. Nós não somos cristãos? Somos.
Antes de ser espírita, nós somos cristãos, porque nós amamos Jesus. Então, seguimos Jesus, seguimos os ensinamentos de Jesus. Então, você segue Jesus? Sim. Então, olhe para dentro de você e vê onde está Jesus. Jesus está onde dentro da gente? Paulo, naquele dia lá, que vai ficar para amanhã, reconhecidamente reconheceu Jesus. Jesus apareceu para ele. Jesus não vai aparecer para nós lá, não dá. Ele não precisa disso. Hoje a gente não precisa. Jesus deixou aí o legado para nós. Onde está Jesus? Olha para dentro. Olhem para dentro de nós. O dia que nós olharmos para aqui dentro, nós vamos conhecer Jesus. Tá bom? Boa noite. Sem pau.